Segundo uma pesquisa divulgada pelo laboratório Pfizer, durante a pandemia de Covid-19, metade dos jovens sentiu impactos na saúde mental. De acordo com o estudo, 39% das pessoas na faixa de idade entre 18 e 24 anos disse que a saúde mental ficou bem ruim no período. E 11% responderam que ficou muito ruim. Não é à toa que na internet aí viralizou, não sei se você viu, a seguinte mensagem: fora do story, você tá bem? Uma referência à vida perfeita mostrada nas redes sociais. Como a procura por terapia ainda é um tabu para grande parte da sociedade, hoje a gente escolheu um tema muito importante para debater. E fora da terapia, você tá bem? Para esclarecer o que é terapia, como ela é importante para a saúde mental, eu recebo aqui na nossa casa a psicóloga Juliana Nunes. Ju, seja bem-vinda à nossa casa, sempre. Obrigada, adoro estar aqui, é um prazer. Ai, a gente adora estar aqui também com você. Bom. Ju, quando a gente fala sobre terapia, as pessoas ainda têm um certo preconceito, né? Por desconhecer mesmo. Fala assim, terapia eu acho que eu tenho que procurar só quando eu estiver muito ruim, né? Como é que é? Para que serve a terapia? Vamos explicar para as pessoas. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa diferenciar o que é terapia do que é psicoterapia. Então, isso é um ponto fundamental para as pessoas de casa entenderem. Hoje em dia, nós temos muitas terapias. Temos terapias com florais, temos terapias com música, temos o floral de Bach, tem reiki, tem constelação familiar. Todas essas são consideradas terapias e ajudam. De uma forma ou de outra, elas ajudam no processo que a pessoa estiver passando, seja ele qual for. Mas quando a gente pega uma psicóloga para falar sobre terapia, nós estamos falando sobre psicoterapia. Aí começa a diferença. Qual que é a grande diferença? A grande diferença é que a psicoterapia é baseada na psicologia, que é uma ciência que tem... A ciência moderna tem mais de 150 anos, mas a psicologia em si vem da época de Sócrates. Então, são mais de 500 anos, vindo da base da filosofia, dos estudos científicos, para chegar onde nós estamos. Então, o que diferencia uma psicoterapia de uma terapia é a base científica que ela possui. Então, a gente precisa começar a pensar assim. São coisas bem diferentes. E aí a gente para e pensa, né? Por que tantas pessoas ainda têm preconceito e acham que precisa procurar um psicólogo quando a vida está lá uma calamidade? Porque durante muito tempo associou a terapia, a psicoterapia, a pessoas malucas, que iam parar no Pinel, que tinham transtornos mentais, que tinham esquizofrenia. E aí, durante muitos anos, a sociedade associou a psicologia, a própria psiquiatria e uma pessoa que faz um processo terapêutico a uma pessoa louca, uma pessoa maluca. Só que, se a gente olhar historicamente, nós não tínhamos tantos estímulos, nós não tínhamos tantas coisas para fazer. Era vida no campo, no máximo naquela fábrica, na época da Revolução Industrial, os filhos na escola, a mãe dentro de casa. Hoje a gente tem uma mulher que trabalha, que tem um marido, que tem que cuidar da sogra, que tem que cuidar da mãe, que tem que ajudar um irmão, que tem que estar no trabalho na hora certa, a criança fazendo home office, a mãe às vezes trabalhando dentro de casa, o marido que perdeu o emprego, ela tem que dar conta, ou então é o contrário. Aí a gente tem as telas, a gente tem o Instagram, a gente tem Facebook, e isso foi gerando na sociedade a ansiedade, foi gerando na sociedade a depressão. Então, cada vez mais isso vem aumentando. A gente precisa procurar psicoterapia quando a gente está ruim? Não. Por que a gente não pode procurar quando a gente está bom? Para melhorar, não é? Exatamente. Porque a psicoterapia nada mais é do que um processo de autoconhecimento. Mas é o não momento medo, que eu paro. Com certeza. Porque às vezes eu acho que as pessoas têm essa coisa assim, né? Até te interrompi porque você falou exatamente a palavra. Às vezes as pessoas têm medo de procurar um psicólogo, né? Muito. Pra falar assim, gente, mas daí eu vou ver as minhas sombras, né? Assim, o que talvez não é legal, ou que eu não queira ver, que eu não esteja preparada pra ver. Eu acho que às vezes é mais medo do que qualquer outra coisa. Será que não? É, muito medo, né? Mas é engraçado que eu sempre digo pra pessoa, se você pensou em procurar terapia, você já está no processo terapêutico. Você chega para mim no meu consultório e fala para mim, tem 3 meses que eu tô pensando em marcar com você. E eu falo, tem 3 meses que você tá fazendo terapia. Como?
Quando acontece alguma coisa na sua vida, você fala, nossa, preciso fazer terapia. Quando acontece outra coisa, você fala, nossa, se eu estivesse fazendo terapia, o que será que minha psicóloga ia achar disso? Então você já está elaborando aquilo dentro de você. E o engraçado é que as pessoas têm medo de procurar uma psicóloga, um psicólogo, porque ela tem medo de desencavar uns traumas, uns problemas que aconteceram na vida dela. Só que elas não percebem que quando você desencava e olha para isso com a ótica da pessoa que você é hoje, isso deixa de ser um trauma e passa a ser uma potência na sua vida. Porque quando eu olho para um trauma de quando eu tinha 10 anos de idade, aqui, sozinha, sem a ajuda de uma psicóloga, eu volto a ter 10 anos de idade. Eu sinto o que eu sentia com 10 anos de idade quando meu coleguinha riu de mim na escola e fez bullying comigo. Então eu me fecho, aquela dor vem de volta e eu fico presa nela. Quando eu levo isso para dentro de um contexto terapêutico, o psicólogo consegue te orientar e simplesmente te dizer: você tem 10 anos? Não, eu tenho 40. Ué, então com 40 anos esse bullying ainda te incomoda? Não, porque eu nem sou mais daquele jeito. Eu sou outra pessoa, eu passei por aquilo e na verdade eu passei por tanta coisa. Nossa, não tem sentido. Então o que a terapia faz? Ela pega o seu passado, pelo menos a forma com que eu trabalho, tá? Porque é importante a gente também frisar que existem várias vertentes de uma psicóloga. Então ela pode ser psicanalista, fenomenológica, TCC, existencial, gestalt terapeuta, são linhas de atendimento. Então a forma que eu trabalho como gestalt terapeuta, eu pego essas coisas do passado do paciente e trago para hoje, no dia de hoje. Dia 2 de setembro de 2021, que sentido você tem na sua vida o fato de você ter sido abandonada pela sua mãe? Você precisa da sua mãe hoje? Não. Você precisa daquela mãe que te protegia, que tinha que ter te dado comida e não te deu? Não. Você não consegue fazer você mesma? Consigo. Então você venceu. E aí a gente traz a pessoa para a potência, para o momento presente da vida dela. E aquilo tudo que era um peso, que era um trauma, começa a se transformar em força, em potência, em capacidade de luta, em coragem. E aí é pra frente que ela anda. Então, se a gente for falar de benefícios da terapia, quais seriam, Ju, se a gente pudesse enumerar alguns? Nossa, a gente pode começar enumerando desde benefícios físicos. Porque é comprovado cientificamente que 90% das doenças que a gente tem são causadas pela psique. É aqui que começa, né? Todo mundo já deve ter escutado falar que quem guarda demais os sentimentos, quem sofre calado, um dia pode desenvolver um câncer. Que nada mais é que aquilo tudo ir ficando dentro de você. Quem tem problema de garganta tem dificuldade de falar o que pensa. Quem tem problema de ouvido não gosta de ouvir o que os outros têm a dizer. Quem tem problema de estômago não consegue digerir o que as pessoas dizem ou as situações que vivem. Quem tem problema de intestino preso é porque retém tudo dentro de si e não quer soltar. Então, se a gente começar a falar de benefício, eu posso apresentar para você inúmeros benefícios físicos. Que você vai se sentir com mais saúde, mais motivado, mais com vontade de encarar a vida. Mas quando a gente abre esse leque, a gente vê que quanto mais você se conhece, quanto mais você é uma pessoa que gosta de quem você é, que aceita quem você é, que é feliz com a sua autenticidade, você espalha essa felicidade. Porque o outro te vê de uma forma e aquilo reflete. As pessoas brincam, eu vou fazer terapia para mudar pessoas que precisavam fazer terapia e não vêm fazer. Mas você vai mudar, porque um membro da família fazendo terapia, ele começa a contaminar todos. A esposa contamina o marido e ele começa a falar, você tá diferente, você mudou, você tá menos chata, você tá menos ranzinza. Porque o que a terapia faz? Eu brinco que a terapia troca seu óculos. Você está usando um óculinho desde que o oftalmo te deu quando você tinha 10 anos. Quando você chega na terapia, a terapeuta pega o óculos e fala, não, vamos colocar um adequado. E aí eu te coloco um óculos novo. E aí você fala, nossa, eu não estava enxergando a vida desse jeito. Falei, então vamos atualizar essa forma de enxergar. Então as suas relações no trabalho melhoram, suas relações dentro de casa, com os filhos, com os pais. Por quê?
porque você melhora com você mesmo. Que maravilha. Gente, terapia, todo mundo, acho que, eu sempre falei isso, todo mundo precisa de um pouquinho de terapia, não é, Ju? Sim, a terapia é para todo mundo e todo mundo é para terapia. Aí você me pergunta, você acha que todo mundo devia fazer terapia? Num determinado momento da vida, sim. É óbvio que tem pessoas que procuram a terapia por um processo de autoconhecimento, ou porque estão passando por uma depressão, uma ansiedade ou um luto. E aí, às vezes, a terapia é um período. Porque a terapia, as pessoas falam, eu vou começar a fazer terapia, eu não vou parar nunca mais. Não. Isso é uma escolha do paciente. Se ele disser que quer parar, ele para. O terapeuta não pode segurar ele ali. O terapeuta pode dizer, eu não sinto que você está pronta para parar. Vamos fazer de 15 dias? Vamos fazer uma vez por mês? Ou, quando acontece comigo, semana passada eu dei alta para 2 pacientes. Porque nós 2 percebemos que fechamos aquele momento. Ela ficou 2 anos em terapia, fechamos várias situações da vida dela e agora ela vai seguir. O Ju, ela vai voltar a fazer terapia de novo? Talvez. Provavelmente sim. Em alguma nova situação, talvez quando for casar, quando for ter filhos, ou não. E aí existem pessoas como eu, que aí por obrigação profissional, faz pro resto da vida, né? Então são mais de 20 anos de terapia, porque eu preciso lidar comigo e com as pessoas. Exatamente. Ju, adorei. Seja bem-vinda sempre à nossa casa, é um viu? prazer estar aqui. Muito gostoso. Aproveita você em casa, segue a Ju na internet, porque ela sempre conversa bastante com a gente lá no Instagram, viu? @JuNunes, tudo junto. E parabéns, que foi dia da psicóloga esses dias, né? Sim, obrigada. Beijo, viu? Um beijo, Um querida. beijo, volte sempre na nossa casa. Obrigada.